Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos de volta para gravar mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020. Estamos estudando a revista da CPAD com o tema A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. Revista comentada pelo pastor Douglas Batista. Lição de número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Textuário: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Efésios capítulo 6, verso 11. Verdade prática: o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. Leitura bíblica em classe, Efésios capítulo 6, dos versos 10 ao 20. O objetivo geral é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. A introdução: ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e resistir aos inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos nesta aula. Tópico de número 1, o preparo espiritual do crente. No subtópico de número 1, fortalecidos no poder do Senhor. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Esse excelso poder nos é conferido pela comunhão com Deus em Cristo por meio do Espírito Santo. Então, essa expressão que o apóstolo Paulo usa, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, indica que os cristãos eles não devem buscar essa força em si mesmo. Então, essa força ela não é uma força humana, não é uma força que nós mesmos obteremos, mas essa é uma força externa, é uma força que vem do próprio Deus. Isso fala da dependência que nós temos de buscar essa força no Senhor. Isso remete ao que Jesus disse em João capítulo 15, verso 5, quando ele diz: sem mim nada podereis fazer. Então, para estar preparado para essa peleja, o cristão ele deve permanecer na dependência do Senhor. E dependência significa estar sujeito a alguém, precisar de alguém. Então, Paulo deixa bem claro que somos totalmente dependentes de Deus. E somente quando somos fortalecidos no seu poder é que estaremos firmes no combate espiritual para vencermos essa batalha ao qual teremos que inevitavelmente enfrentar contra as hostes espirituais da maldade. Então, ser fortalecidos no poder do Senhor fala de uma total dependência, ou seja, estar sujeito, precisamos de alguém. Então, esse poder, ele não vem de nós mesmos, mas é uma força externa, é uma força que vem do próprio Deus. Então, o cristão ele só será vitorioso na batalha espiritual quando ele buscar essa força do Senhor, quando ele entender que ele é totalmente dependente de Deus para vencer a batalha espiritual. Ponto de número 2, vigilantes em toda oração e súplica. Vigilantes em toda oração e súplica. Então, a súplica é a ação ou o efeito de suplicar, implorar, rogar, pedir humilde e insistentemente. Então, Paulo aqui enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Então, os soldados ele adquirem disciplina por meio de treinamento e exercícios. Então, assim como o soldado romano, eles conseguiam disciplina por meio de treinamentos e exercícios, os soldados de Cristo eles recebem essa força, esse poder e essa disciplina por meio de orações e súplicas. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro que a oração ela deve ser constante, deve se orar em todos os momentos da vida e talvez
a maior falha na vida cristã seja que geralmente os cristãos eles buscam a oração somente em momentos de grandes crises da vida. Então, que fique bem claro que é somente por meio da oração que o cristão ele torna-se forte a cada dia. Isso fala de uma comunhão e intimidade diária. Não é possível entrar em batalha sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Então, Lucas capítulo 21, verso 36 diz: estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. A oração na guerra espiritual tem um sentido de comunhão com o seu comandante. Não é desligar-se do trabalho que tem a fazer, mas é o soldado fazer exatamente o que o seu comandante espera que ele faça. O soldado, ele tem a arma auxiliar, que não faz parte do quadro alegórico, que é a oração, a sua comunicação vital com o quartel-general. Então, quando a gente estudar as armas espirituais da armadura de Deus, a gente vai observar que a oração não se encontra entre essas armas, mas podemos entender que essa arma ela é uma arma auxiliar, uma arma necessária. É como se ela fosse ali aquilo que faz a comunicação indispensável para o soldado com o quartel-general. É aquilo que nos liga ao nosso general, que é o Senhor Jesus. Então, ficar firme contra as ciladas do diabo é ficar atento, de olhos abertos. Então, quando ele diz que devemos também estar firmes, vigilantes em todo o tempo, significa que a todo instante temos que estar de prontidão para o combate. É não dormir em meio à luta, assim como aconteceu com os discípulos quando Jesus pediu ali para orar com eles, para que os ajudassem em oração, e quando voltava os encontrava dormindo. Então, o que é vigiar? Lá em Mateus capítulo 26, verso 21, Jesus falou: vigiai e orai, vigiai, para que não caiam em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, precisamos estar em constante oração. Então, vigiar é não brincar com o pecado, fugir da tentação, é não ficar flertando com situações sedutoras. Então, é isso que o cristão ele tem que ter sempre em mente. Então, aqui o sentido da palavra vigiando refere-se a não estar dormindo no campo de batalha. Então, precisamos entender que nós estamos em batalha, é uma batalha espiritual. Então, assim como um lutador ele tem que viajar, estar de olhos abertos e atentos para os eventuais ataques de surpresa do inimigo, nessa batalha espiritual também o cristão deve estar sempre alerta, sempre pronto para perceber as investidas do inimigo das nossas almas. Ponto de número 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. As astutas ciladas do diabo. Então aqui traz a expressão ciladas do diabo, que indica armadilhas articuladas. Então, o diabo ele é o líder do reino espiritual. Ele é chamado de o acusador, o caluniador. Então, toda batalha ela tem um campo de ação que envolve os aspectos próprios de uma guerra. Então, nessa batalha a gente precisa saber como é o lugar de combate, quem são os inimigos, quais são as estratégias que os nossos inimigos usam, quais são as nossas armas de defesa e armas de ataque, qual que é o campo, que é o campo espiritual. Precisamos conhecer todas essas referências relacionadas ao campo de batalha. Então essa expressão, as astutas ciladas do diabo, em Efésios capítulo 6, verso 11, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo. Então essa palavra astutas ciladas, ela vem do grego metodia, que quer dizer método. E astutas ciladas podem ser traduzidas por métodos artificiosos, isto é, por meios de enganos. Então, o diabo ele usa métodos, ele usa estratégias de ataque. Então, essa palavra métodos
ciladas do diabo, ela significa que ele utiliza de métodos artificiosos, isso é, ele trabalha por meios de engano. Então esses artifícios que ele usa são ciladas perigosas que surgem com áreas de inocência. Então aparentemente parece algo bom, parece algo inocente, não parece algo perigoso, mas que são preparadas para pegar de surpresa os crentes desprevenidos. Isso tanto na esfera física quanto na esfera moral, material e espiritual. Então o líder desse reino é o diabo. A palavra diabo significa caluniador, acusador. Ele é o líder. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, andam ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Então, veja que ele utiliza de métodos, ele utiliza de estratégias. Então, isso significa que, não sendo o diabo um ser onisciente, que sabe de todas as coisas, ele anda ao derredor. Então, ele observa as atitudes, as ações, as palavras, as fraquezas do cristão. Então, ao observar, ele vai utilizar de estratégias, de métodos para poder lançar ciladas para derrubar o cristão nessa batalha espiritual. Então ele prepara laços com o propósito de destruir a igreja de Cristo. As artimanhas malignas, elas não vão ocorrer de forma perceptível a todas as pessoas. Somente os espirituais e amadurecidos na fé percebem a capacidade, eles recebem a capacidade para discernir os ardis de Satanás. Então, o reino das trevas, ele se articula contra a igreja. O diabo e seus demônios, eles rodeiam a terra e passeiam por ela. Eles investigam a nossa vida e buscam oportunidades para nos atacar. Esse inimigo, ele não dorme, não tira férias e nem descansa. Ele tem um variado arsenal. Então ele usa ciladas, que são esses métodos, e para cada pessoa ele usa uma estratégia diferente. Ele usa de vários tipos de métodos. Então ele não usa o mesmo método, a mesma estratégia com todas as pessoas. Então para cada pessoa ele vai observar as ações das pessoas no dia a dia, as palavras, as atitudes e as fraquezas para poder pegar as pessoas justamente nas suas fraquezas. Então aqui ele usa de astúcias, para confundir. Então ele usa a mentira, ele deturpa as escrituras, ou seja, ele tira as escrituras do seu sentido original. Ele tenta dissimular. Então quando ele tenta dissimular, ou seja, ele não demonstra claramente quais são as suas intenções em certas ações, falsos sinais, fazer acusações, semeia incredulidade. Ele promove ideologias anticristãs. E diante desse quadro, o texto sagrado ordena: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, ponto de número 2, o conflito contra o reino das trevas. Então, Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Então, é preciso deixar bem claro que, antes de falar contra quem é a nossa luta, Paulo deixa bem claro contra quem não é. Ele vai deixar bem claro que a nossa luta não é contra sangue e contra carne. Não são contra as pessoas, contra os seres humanos. Não é contra os nossos irmãos e nem contra os ímpios que nós devemos lutar. Mas ele deixa bem claro que não se trata de uma luta contra seres humanos, mas essa luta é contra o reino das trevas. Ou seja, são contra os demônios. Há muitos cristãos que estão entrando na batalha e ferindo seus próprios irmãos. Então, nossa verdadeira batalha não é contra os seres humanos, mas contra os seres espirituais. São seres demoníacos que estão operando no mundo espiritual e por intermédio de pessoas que não se submetem a Cristo, ou até mesmo por pessoas que servem a Cristo, mas o Satanás, ele e seus demônios, ele usa essas pessoas para nos atacar. Embora elas talvez nem tenham consciência disso. Então, a batalha também ela não é física, mas ela é travada no mundo espiritual. Então, verso 12 agora diz assim:
Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, como a batalha é espiritual, resta ao crente lutar com armas espirituais, contra poderes espirituais. O ataque de Satanás é contra a nossa posição espiritual. Ele quer nos fazer descer para o plano carnal e material, para dominar sobre nós. Então, quando Paulo diz que a nossa luta ocorre nos lugares celestiais, isso significa que essa batalha ela não está no plano físico, no plano material, mas sim no plano espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantêm os homens na escuridão. Essa palavra, hostes, significa força armada, tropa, exército, ou seja, o nosso conflito é contra tropas espirituais da maldade. Então essas hostes incluem várias ordens ou classes de espíritos caídos. O reino de Satanás é organizado em hostes espirituais. Então o reino de Satanás ele é organizado em tropas espirituais. Essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. 1 Pedro capítulo 5, verso 8 e 9 diz assim: Estejam atentos, tomem cuidado com seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão, rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. Permaneçam firmes contra ele e sejam fortes na fé. Lembrem-se que seus irmãos em Cristo em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então essa batalha não é uma batalha apenas individual, mas no coletivo também. Satanás e seus demônios, eles estão em batalha contra a igreja de Cristo. Então contra todos nós que fazemos parte da igreja de Cristo. Ponto de número 3, as agências das potestades do ar. Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Então esses seres eles são caracterizados por 3 aspectos. Então aqui o apóstolo Paulo vai dizer que esses seres são seres poderosos, são seres malignos e são seres astutos. Então, na classificação paulina, então a gente vai observar aqui que Paulo traz o termo principado, que traz a ideia de primazia de poder ou domínio, e o termo principado traz a ideia de autoridade para presidir. Então, a expressão refere-se a governos ou autoridades, tanto na esfera terrestre quanto na esfera espiritual. Então aqui há uma grande discussão a respeito dessas classificações de principados, potestades. Então aqui não se sabe aqui ao certo se principados e potestades se referem aqui a diferentes categorias. Alguns vão dizer sim que isso se refere a diferentes categorias ou classes, né, de demônios. Mas aqui o que fica bem claro não se sabe assim se diz respeito aqui a uma hierarquia, mas os 2 títulos eles chamam a atenção para o poder e a autoridade que eles exercem. Então, assim como o nosso comentarista deixou bem claro que essas expressões principados e potestades deixam isso bem claro, que são seres que são poderosos e são seres que possuem autoridade. Supõe-se, então, que o termo principado se refere a ordens angelicais superiores. Então, quando se fala de principados, são seres de uma ordem angelical superiores, ou seja, que possuem autoridade sobre grandes regiões e sobre muitíssimos seres. Então, são os principados, ou seja, eles possuem uma grande autoridade sobre grandes regiões e que existem outros seres de demônios que estão sob a sua autoridade. E já o vocábulo potestade se refere a governantes subordinados. Então são seres também que possuem grande autoridade, porém estão subordinados a esses seres principais. Já a expressão príncipe das trevas se refere a líderes de anjos decaídos que sob o comando do diabo ele exerce domínios.
Então, príncipe das trevas significam literalmente que esses anjos decaídos, que estão sob o comando do diabo, eles também exercem grande domínio, e eles exercem domínio sobre os líderes mundiais. Então, quando a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema do mundo, esse sistema corrupto, esse sistema que traz ideologias anticristãs, que traz aí a ideologia do aborto, legalização de drogas, ideologia de gêneros. Então, essas teorias anticristãs que tenta ferir os princípios divinos são na verdade ideologias que são implantadas por essas hostes espirituais da maldade que influenciam os líderes mundiais. Ou seja, então são literalmente esses governos do mundo, né, que eles governam e traz aí um sistema que é organizado, um sistema em rebelião contra Deus e contra a sua palavra. Então a expressão príncipe das trevas deste século é a mesma coisa que designar, como está em algumas versões, governadores das trevas ou dominadores mundiais das trevas. São espíritos que comandam o entenebrecimento espiritual neste século. Então eles são malignos. Compreende-se que essas vastas hostes de demônios, eles servem aos propósitos iníquos de Satanás para a destruição geral. Então somos incentivados a lutar, sobretudo a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível acima de todo o principado e poder e potestades e domínios. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, irmãos. Efésios capítulo 1, verso 21 diz assim: esse poder ele exerceu em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e fazendo-o assentar-se à sua direita, nas regiões celestiais, muito acima de todo governo e autoridade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nesta era, mas também na era vindoura. Então, o apóstolo Paulo deixa bem claro que, apesar desses seres malignos, eles são poderosos, que fique bem claro que esse poder ele está subordinado ao poder de Deus. O poder de Deus, o poder de Cristo é infinitamente superior a esses anjos. Ressalta-se que o poder maligno é infinitamente menor que o poder de Deus e que Satanás ele só age até onde o Deus Todo-Poderoso assim o permitir. A gente vê no caso de Jó, onde somente com a autoridade divina ele pôde ali ferir a Jó. Então, em contraste com o poder dos espíritos malignos, Paulo enfatiza a superioridade do poder de Deus e a supremacia de Cristo. Ele demonstra que os fiéis têm acesso a esse poder e em virtude de sua união com Cristo. Então, na passagem quando Jesus vai ali para a cidade de Gadara, a gente observa ali que aquele endemoniado ele era possuído por uma legião. Em se tratando da perspectiva de que uma legião tinha ali aproximadamente de 4 a 6 mil soldados, a gente observa ali que aquele homem estava possuído ali por uma grande quantidade ali de demônios. Mas quando ele tem um encontro com Cristo ali, ele se prostra diante de Cristo, reconhecendo ali a autoridade de Cristo como Criador. Então o poder de Cristo ele é totalmente superior e esse poder ele está à nossa disposição. Cristo nos deu autoridade sobre os demônios. Então os cristãos têm que estar cientes de que na autoridade do poder de Jesus nós já somos vencedores. Por quê? Porque o poder de Deus que está à nossa disposição é superior, é muito maior. Por isso os cristãos não devem temer, e ao tomar a armadura de Deus, fica muito claro que nós já somos vencedores nessa batalha espiritual, por meio da nossa união com Cristo. O ponto de número 3 fala sobre as armas espirituais. Então, a armadura completa de Deus, do versículo 11 ao 13, vistam toda a armadura de Deus para que possam permanecer firmes contra as estratégias do diabo.
para que possais resistir debaixo do ataque mais rigoroso e manter a posição no conflito sem ser abatido, o cristão deve tomar toda a armadura de Deus, ou seja, a armadura inteira. Isso indica o equipamento completo, protegendo dos pés à cabeça, tanto ofensiva quanto defensivamente. Então já observamos que Paulo fala aqui das peças da armadura de Deus. Então ele deixa bem claro que é preciso se revestir de toda a armadura de Deus, sem deixar nenhuma brecha para o inimigo. Então a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Então, quando o crente que anda de modo digno da vocação celestial, então qualquer crente que anda digno da vocação celestial, ele deve esperar oposição. Por isso, Paulo avisa que o crente deve colocar a armadura protetora que Deus proveu para ele. Então, as armas indispensáveis, que são as armas de defesa, a gente vai ver aqui que ele vai falar sobre as armas de defesa. E essas armas são: cingindo os vossos lombos com a verdade. Então, o cinturão da verdade é o primeiro elemento da armadura de Deus, citada por Paulo. E esse cinturão da verdade, ele diz respeito que na armadura de Deus, essa verdade não é outra senão a verdade de Cristo, a veracidade do Evangelho. O próprio Jesus declara isso: conhecereis a verdade vos libertará. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então, quando Paulo diz que a gente deve vestir o cinto da verdade, então vestir o cinto da verdade é se vestir da verdade de Cristo, é ter a sua vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Então, consequentemente, aquele que está vestido da verdade de Cristo, ele vai ter uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade, e jamais se apoiará no engano. Então, é andar segundo a verdade de Cristo, conhecer essa verdade de Cristo e andar por essa verdade, ter uma vida pautada na autenticidade, sinceridade, abandonar toda mentira, todo engano, a couraça da justiça. Então, após falar do cinto da verdade, Paulo diz que o crente deve vestir a couraça da justiça, que era um traje de metal ou um combinado de couro duro que protegia todo o tronco do soldado, onde estavam o coração e os órgãos vitais. Então essa couraça da justiça protegia o coração e os órgãos vitais do soldado. Então essa couraça da justiça, ela fala da própria justiça de Cristo que foi imputada sobre o homem. E uma vez que a justiça de Cristo ela é imputada sobre o homem, essa justiça de Cristo irá nos conduzir a viver uma vida justa, uma vida de justiça prática e diária. Então, a partir de agora, o cristão ele vai andar numa vida pautada na justiça, andar uma vida reta. Então, quando o cristão, assim como Jó, que Deus vai dar a declaração ali, quando ele pergunta para o diabo: observaste meu servo Jó, um homem reto, íntegro e fiel, que desvia-se do mal. Então, a gente vai observar ali que o Satanás não tinha nenhum tipo de acusação contra ele, uma vez que ele é o acusador. Então Satanás não tinha nenhuma acusação contra ele e vai alegar que Jó era daquele jeito porque Deus havia o coberto de bens. Então observa que o quão é importante. Por isso que a couraça da justiça é uma arma de defesa. Por quê? Porque quando andamos em justiça, em verdade, quando nos desviamos do mal, não há nenhuma acusação. Então não vem acusação contra nós. E o próprio Deus se encarrega de dar testemunho a nosso respeito. Então, calçado com o evangelho da paz. Então, os soldados romanos eles usavam calçados que era feito de couro duro com solado cravejado. Havia ali umas espécies de pregos ali no solado que, embora eles fossem ágeis, aquilo não tirava a agilidade dele, evitava que eles escorregassem, que eles derrapassem. Esses calçados eles davam estabilidade aos soldados, pois os prendiam ao chão. Então, ao usar essa analogia do soldado como figura da prontidão do evangelho,
O apóstolo fala da segurança, da confiança e do conforto que há nas boas novas da reconciliação com Deus por meio da obra de Cristo. E o crente ele só pode lutar na batalha espiritual se ele estiver em paz com Deus por meio de Cristo. O escudo da fé. Paulo usa aqui a figura do escudo romano. Era um escudo oval e retangular que tinha pouco mais de 1 metro de altura. E esse escudo ele era grande o suficiente para proteger todo o corpo do soldado, que se encolhia através dele. Então, às vezes a gente tem aquela figura de apenas um soldado, um escudo redondo, pequeno, mas não, esse escudo ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado. E esse escudo, muitas das vezes, eles eram formados de madeira, haviam 2 camadas de madeira, mas havia um couro sobre essa madeira. Esse couro ele era molhado para justamente apagar as flechas incendiárias pelos inimigos. Os inimigos molhavam suas flechas em algum material inflamável e tocava fogo na ponta da flecha para que, quando atirasse a flecha e ao perfurar o escudo, queimasse o escudo, obrigando o soldado a jogá-lo no chão. Mas como com esse couro umedecido, quando a flecha pegava, o fogo era apagado. Então Paulo compara essas flechas com as tentações. Às vezes são tentações, são palavras de desânimo que são lançadas contra nós, tentativa de lançar incredulidade sobre a vida do cristão. É isso que Satanás faz. Mas a plena confiança em Deus e a sua palavra é um escudo eficaz contra essa flecha. Então o cristão ele precisa ter confiança em Deus e sua palavra. E ao ter essa plena confiança, essa confiança ela age como um escudo contra essas setas. Então a fé viva, verdadeira, contínua e inabalável é o escudo forte do cristão. O capacete da salvação. Então o texto diz que o crente deve tomar o capacete da salvação. Isso aqui, não é nem preciso falar aqui o quão importante o capacete era para um soldado em campo de batalha. Então na armadura de Deus, o capacete da salvação fala justamente da salvação. Então, um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. Então, mas equipado com o capacete da salvação, o cristão ele permanece firme nas promessas de Deus acerca da segurança eterna e da sua salvação. Então, Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, essa certeza, essa firmeza, ela age como um capacete que vai nos resguardar contra essas dúvidas que Satanás tenta lançar a respeito da nossa salvação. Ponto número 3 fala sobre a imprescindível arma ofensiva. E vai dizer aqui que a espada do Espírito é a única arma disponível que serve tanto para a defesa quanto para o ataque. Então, vestidos com o capacete da salvação, o crente também deve estar empunhado a espada do Espírito. Naquele tempo, a espada era a arma mais eficaz de um soldado da infantaria. Nenhum soldado ia para a batalha sem uma espada. E assim também deve ser o crente na batalha espiritual. Então, o tipo de espada usada por Paulo era uma arma curta, mas letal. Era usada tanto para se defender quanto para atacar. E ele faz justamente referência que essa armadura ela seria a palavra de Deus. Então, para se usar a espada do Espírito, é necessário estar sempre meditando na palavra, conhecer a palavra, meditar a palavra. E o principal de tudo é estudar a palavra e aplicar na sua vida. Então o apóstolo Paulo deixa sempre muito bem claro que a vida cristã é uma vida prática. Então não adianta a gente conhecer as escrituras e não praticá-la. Então ao conhecer, ao estudar a Bíblia e aplicar na nossa vida, nós teremos agilidade para usar essa arma que é tanto de defesa quanto de ataque. Então, a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, é inspirada e penetrante. Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo,
quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, quando Jesus ele é tentado pelo diabo, a gente vai ver que a arma que ele usa tanto para se defender quanto para atacar o diabo era quando ele dizia: assim está escrito. Então, a palavra de Deus é essa arma que serve para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, é preciso deixar bem claro que essa arma ela deve ser usada para derrubar as fortalezas do mal, que é muito comum também a gente vê alguns cristãos pregadores usando a palavra como arma de ataque contra os próprios irmãos, para atacar os seus irmãos. Mas a Bíblia deixa bem claro que ela deve ser usada para a palavra deve ser usada para trazer edificação, para arrancar aqueles que ainda estão no reino das trevas e trazê-los para o reino de Deus, para confrontar heresias. Então, a palavra de Deus ela sempre tem que ser usada para isso, trazer edificação, alegria para aqueles a quem estivermos nos dirigindo. A conclusão, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os agir de Satanás não podem ser subestimados, porém o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e vencer as potestades do ar, revestindo as armaduras de Deus. Então, na conclusão, a gente viu aqui que Satanás ele não deve ser subestimado, mas também não deve ser superestimado, porque o poder de Deus, o poder que está à nossa disposição é infinitamente superior. Então, lá no capítulo 11, ele deixa bem claro que vistam-se com toda a armadura de Deus, que Deus dá a vocês, para ficarem firmes contra as armadilhas do diabo. Então, aqui, a gente vê aqui nessas peças aqui, que em conjunto, elas formam toda a armadura de Deus. Então, o cinto da verdade, a couraça da justiça, os calçados do evangelho, o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. Então, essa é a armadura de Deus. Por que é a armadura de Deus? Porque é Ele quem nos fornece. Então, mesmo assim, existe aqui a nossa responsabilidade de tomá-la, vesti-la e empregá-la com toda a confiança contra os poderes do mal. Então, essa armadura está à nossa disposição, mas por isso precisamos buscá-la através da nossa comunhão, intimidade, uma vida diária de comunhão com o Espírito Santo de Deus. Assim, devemos tomar todas essas armaduras, porque não basta apenas ter uma, duas ou três, mas todas em conjunto. Assim, certamente seremos vencedores nessa batalha espiritual. Amém? Que Deus abençoe a todos. Finalizamos mais essa aula. Aula de número 13. Finalizamos o trimestre, a Igreja Eleita, um estudo detalhado da carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Então, para os irmãos da igreja, nós estaremos a partir do próximo domingo, voltando aí, se Deus quiser, com as nossas aulas presenciais. Que Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz de Cristo Jesus. Amém.